Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria. Hoje, Sr. Cónigo, continuamos no seu volume quinto, o douradinho, Reflexo 74, ter personalidade. Isto é para a gente definir o que é isso de personalidade. Porque há muita gente que acha que ter personalidade que é falar mais alto que os outros, ser mais importante Sim, e tal. bater o pé, fazer Bater o birras. pé, exato. Vamos conversar sobre isto. Porque sobre isso vocês têm muita experiência. Olha, é isso que mais pessoas, não é? Bom, vamos então. Vamos lá. Ter personalidade. Eu queria primeiro dizer que este texto que eu fiz, não inventei tudo. Eu servi-me de uma obrazinha que já foi escrita em 1966, intitulada Valores Humanos. Não está aí dito. Intitulada Valores Humanos. E quem desenvolveu estes temas de valores humanos foi um tal Ortega Gaizano. Em 1966 foi publicado isso. E eu servi-me um bocadinho, porque isto de personalidade e caráter, enfim, é um assunto que entra também na linha da psicologia que tu estudaste. E vais ajudar-nos hoje. Eu vou ler o texto que cá tenho, mas vais chegar a saber. Pronto. Ela já fica toda contente, porque hoje vai falar muito. Está visto, está visto. Ter personalidade. Ser teimoso e fazer birras. Impor-se como se fosse o maior da cantareira. Não se sujeitar a nada nem a ninguém. Tudo isso são falsas argumentações na definição de personalidade. Imaginemos uma jovem aureolada de uma pretensa independência, que faz e desfaz a seu capricho, para quem é impossível assinalar-lhe normas ou aconselhá-la sobre determinada conduta, porque não as aceita. Inacessível e senhora de si, com ideias feitas, e já não há nada a fazer, quer dizer, já não está para ser educada. Ainda que se diga que é uma moça de personalidade vincada, isso não é personalidade, é capricho, é impressionismo, é desenvoltura, é inadaptabilidade. Olha, é mania. Imaginemos também um jovem, sei que era uma rapariga, agora é um rapaz, um jovem que abriu um triste caminho de popularidade à força de desplantes, criou o próprio ambiente a partir de um estranho modo de ser, tornou-se inacessível porque gosta de chocar e é incómodo. É assim a moda de alguns que a gente conhece aí nas redes sociais, os influencers, então não é? Ou que têm não sei quantos seguidores, então incham. Ora bem, quando o próprio ambiente, a partir de um estranho modo de ser, manifesta esse jovem, tornou-se inacessível porque gosta de chocar e é incómodo, mesmo que tenha caráter, isso não é personalidade. A base destas confusões reside no facto de que se tem pensado que a personalidade é um modo arrogante de ser, com características de comando. Não sendo falsa, essa é só uma parte, mas também existe. Bom, de facto, a personalidade envolve a ideia de autonomia e de independência. Mas tem de ser uma independência bem entendida. É que não pode constituir personalidade a pertinácia, a teimosia, a casmurrice e ao mesmo tempo a ignorância, as esquisitices e vaidades, as extravagâncias e egoísmos, a violência e as excentricidades, nem a imitação e o bater o pé quando se não é possuidor de conteúdos morais.
Olha que esta também é muito forte, hein? É pequeno o grupo de pessoas que tem sabido educar-se ao manter-se na independência e no desenvolvimento das convicções e ideais, dominando as paixões e orientando o temperamento na perfeita harmonia moral, na honradez a toda a prova e na verdade sem reticências. Olha, aqui eu comecei este parágrafo dizendo: é pequeno o grupo de pessoas assim. Mas é grande o das outras características. Ah, pois. Para se conseguir uma perfeita personalidade, é preciso também evitar a imitação servil no terreno das ideias. A imitação. Os influencers arranjam tanta gente depois a imitá-los, não é? E onde é que está a personalidade? Cada qual tem de ser um pensador por conta própria. Hoje repetem-se ideias alheias, sem as examinar e aferir friamente. Porque o mundo está cheio de gente que não sabe nem quer pensar por conta própria. Não sabe nem quer saber. Mas há uma segunda forma de conseguir uma perfeita personalidade. Então vamos lá ver. É alcançar a independência exterior perfeita, não vivendo dependente do que o rodeia, nem se deixando levar pelo exterior frívolo, vulgar e leviano, nem sujeito a opiniões, respeitos humanos e falsos compromissos. Pelo contrário, deve ter as suas convicções interiores bem aferidas e certas, para ter unidade de ideal, de constância e de ação a orientar a própria vida. É cobarde a atitude de quem se ajusta à opinião ambiente sem primeiro valorizar. Só desta forma de viver é que se pode aplicar o adágio antes quebrar que torcer. Sabemos que cada qual é como cada qual. E não há dois seres iguais, ainda que possam ser parecidos. Cada um de nós apoia-se no seu ser individual. A pessoa é um indivíduo racional, capaz de se conhecer a si mesmo pela reflexão e introspeção, capaz de se saber um só, apesar das mais diversas atividades e sentimentos, capaz de se perceber diferente dos outros, capaz de se perceber idêntico a si mesmo, apesar de ir envelhecendo. Atenção, isto é cada indivíduo racional, mas a personalidade não está no indivíduo, está na pessoa. Até, mas é diferente ser... É, indivíduo é cada um por si, pessoa é cada um na relação com os outros. Uma personalidade em cada um é o que é, isso então aí é o tal cheio de manias e coisas do género. Mas se é na relação com o próximo, ele sabe respeitar o próximo. E então, quando é, de facto, uma pessoa com personalidade, esta pessoa não descansa enquanto não, à sua volta, cria condições para que os outros sejam pessoas também. E ter personalidade significa o respeito para com todos. Estas características é que são a base da personalidade. Saber-se como indivíduo, mas sobretudo saber-se como pessoa. Falem que vocês é que sabem falar hoje. Não, é sério. Eu achei interessante logo aqui a segunda parte. É pequeno grupo de pessoas que têm sabido educar. Esta questão, também já temos falado muito disso, né? Da situação da educação, das famílias, dos relacionamentos, mas aqui vai muito mais além, né? Porque educar a ter uma personalidade é algo muito difícil, não é? Porque a personalidade ela já nasce connosco, mas ela é como o temperamento. Nós temos um temperamento dominante. Mas isso também é trabalhado, não é uma coisa determinante. E aqui é a mesma coisa, a personalidade ela nasce connosco, mas ela vai sendo educada, vai sendo trabalhada, vai sendo refinada, não é? Vai sendo melhorada, não é?
E realmente ele fala aqui, é pequeno o grupo de pessoas que tem sabido educar, né? Para essa independência no desenvolvimento, nas convicções, nos ideais, dominando as paixões, orientando os temperamentos na perfeita harmonia moral, na honradez, e a toda a prova, na verdade, sem reticências. Né? Então são vários pontos aqui que, de facto, nós olhamos para a sociedade e nós vemos que eles têm decaído, não é? Esta harmonia moral, a honra. Né? Ainda se fala de honra. O que é uma pessoa de honra? Na sua palavra, uma palavra de honra. Palavra de honra. O que é que isso quer dizer nos dias de hoje? Existe, tem peso, tem valor. Né? São coisas que me chamam a atenção aqui. As paixões. Né? Andamos todos aí desordenados. Não é? Isto é, na verdade, é falta de uma educação mesmo. É falta de uma educação. Claro que há aquilo que é próprio nosso, mas a gente é educado, é orientado. Né? Por isso é que se faz muitas vezes testes psicotécnicos e de psicologias quando estamos ali no nono ano. Qual é a aptidão daquela pessoa? Porque existe uma aptidão, mas existe algo a dar. Né? Ninguém nasce com uma formação profissional. Não é? É preciso se ensinar. E no nosso ser, né? Na nossa personalidade, naquilo que nós somos, também existe uma orientação que é preciso seguir. E essa orientação a gente não apanha sozinha, não é? Só que o problema que se passa hoje, né? como o Sr. Cónigo falou, é a questão dos influencers, é a internet, é aquilo que uma pessoa que não tem qualificação nenhuma põe-se na frente de um telemóvel, diz meia dúzia de coisas nada a ver, e a gente olha para aquilo, desculpem a expressão, como um boi a olhar para um palácio, né? Ai, que bonito, é isso mesmo, é assim que eu vou fazer agora. Não. Né? Está aí o sentido crítico, também já falamos, ver um filme, é preciso criticar aquele filme. O que é que está bem, o que é que está mal, qual é a ideia o que é que se pretende passar naquele filme. Há que ter um sentido crítico. E hoje muito mais, há que ter um sentido crítico na forma de nos vestirmos, há que ter um sentido crítico na forma de falar, há que ter um sentido crítico na forma dos nossos gestos, há que ter um sentido muito crítico naquilo que a gente vê na internet. Não é? Eu não posso me deixar formar por um indivíduo mal formado, não é? Não posso me deformar, não é? Hoje os pais têm sempre tiveram, não é? Mas precisam de ter essa função de formadores, não é? Porque nas escolas os professores fazem o trabalho deles e no fim vão-se embora. Eu também sou professora e também fazia o mesmo, não é? Acabava o meu horário, eu ia para casa, corrigia os meus testes e preparar a aula do dia seguinte. Não é, devia ser, mas não é o objetivo dos professores formar cidadãos. É despejar conteúdo. Eles têm que passar nos testes de aflição, eles têm que saber as coisas, ok. É isso que interessa a um professor. O papel de formar é do pai e da mãe. Não é dos avós também. O papel de formar é do pai e da mãe. Só que as crianças hoje, com 5 anos, já têm um telemóvel na mão, né, e vêm para lá, sabe Deus o quê, né, os vídeos que vêm sendo propostos, porque eles não sabem, carregam qualquer coisa que aparece, né, e vamos tendo sociedades deformadas. Né, e é isso que nós temos aqui. É pequeno o grupo de pessoas que têm sabido educar. Olha que pena, não é? E tudo isto para o título que a gente pretendia, que era ter personalidade. E estamos assim a não ter personalidade, e a perder a pouca que se tem. Sim, o problema é esta confusão, né? Hoje em dia usa-se muito isso. Mesmo esta questão dos influencers. Quanto mais fora da norma se apresentar, com atitudes quisulentas ou até narrativas. Aliás, até começa a haver alertas, né? E alguns já a ser alvo de investigações das autoridades. E muito bem, porque alguns jovens influencers têm muitos seguidores, têm de facto influência sobre outros jovens e começam a recuperar atitudes que pensavam que já estavam enterradas há muito tempo, como machismo, misoginia, de maltratar as mulheres. Daí uma corrente, outra vez ficava parvo, li uma notícia que miúdos, pronto, em relação a mim tenho o dobro da idade deles, mas rapazes de 18, 19 anos que, pronto, eu compreendo-os porque sequer nunca tiveram nenhuma namorada, ainda estão ali um bocado naquela, mas em vez de ter uma atitude de relacionar com as outras pessoas de forma saudável, que de começar a ter um namoro, não, fecham-se em ideias de as mulheres são isto, são aquilo, frases feitas, ideias que já estão mais que requentadas, mais que nós pensamos ultrapassadas, né? E não, aliás, havia até um grupo qualquer, mas isso até está a ser investigado por outras coisas, mas que o seu líder dizia, não, as mulheres não têm capacidade de inteligência para... Elas têm que estar em casa para cuidar dos filhos e acabou. Mas quase...
e nem quase reconheciam capacidade para educar os filhos. Não, está a cuidar dos filhos. Porque eles E não é nada mau. Se a mãe souber educar bem os seus filhos, ela faz, óbvio. ela cumpre o Não, seu papel. Não, sem dúvida, né? Mas, quer dizer, mas isto são Começam para mas as esta coisas do passado, né? e pensam assim, mas esta pessoa, este líder, este influencer tem personalidade, né? Porque ele vai contra as normas. É a personalidade do século passado. Não, quer dizer, é só um teimoso, um birrento, e acho que nunca senti o limite físico, diga assim, nunca senti o limite físico, ainda não o sentiu bem na vida. Um dia vai sentir, né? Todos vamos sentir pelo menos algumas vezes na vida. Mas que calma, né? Portanto, acho que é esta confusão de atitudes de teimosia, de birras, de arrogância e de recusa das normas, e confunde-se isto com a personalidade. Não é? Porque uma pessoa tem personalidades. Não, isto é um líder, tem... Não, é só um... De facto, é preciso fazer a diferenciação entre personalidade e mau feitio. Ou falta de educação. Falta de educação. Ou grossaria. É mais por aí, exatamente. Mau feitio. Exatamente. Uma coisa é personalidade, outra coisa Exatamente. é o caráter, boa. Exatamente. E, portanto, eu gostava de pegar um tema que não tem a ver com isto, mas que é resultado disto. Ou, se quiserem, se calhar, em vez de ser resultado, é montante disto. Que é assim. Durante toda a Idade Clássica e mesmo durante a Idade Média, falando aqui pela nossa Europa, a distinção homem-mulher, no sentido masculino-feminino, dava-se todo o poder, toda a personalidade ao homem. O homem é que era o da virtude, era o do músculo, era o da coragem, era o do trabalho. A mulher era a dona de casa. No nosso tempo, meninos e moços, ainda é esta expressão. Mas eu coloquei no passado e na Idade Média, para dizer que no nosso tempo já não era bem assim. E a mulher o que era? Era um ser, eu vou dizer isto, ninguém leva a mal, mas era assim que se pensava. É um ser deficitário. Sim, mas este influencer era por aí que ele ia. Mas é deficitário porquê? Porque estava colocado no mundo com uma função específica, ser mãe. Isto é, gerar. Gerar não. Ajudar na geração. Sem a qual não havia geração. Porque a geração, quem gerava era o homem. Vejam, esta ideia, isto percorreu séculos e séculos. Bom, nessa altura e nos anos seguintes, começou a dizer-se uma coisa já não só no plano físico, porque a mulher é deficitária em relação ao homem, a mulher é um caso deficitário, até diz mesmo assim, é um mas occasionatum, quer dizer, é um homem capado. Ai, que Sou eu a traduzir. A traduzir o Idade Média, né? mas occasionatum. Bom, não, mas só para vocês verem. E passou-se para o plano psíquico, psicológico. Então, o que é que foi dito? Ou o que é dito? E está dentro dessa linha. Sim. É que o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva. Exatamente. É tanta vez que eu ouvi dizer isto. Sim. Mas, de facto, isto é verdade. Agora, isto não pode identificar. Exatamente. Claro. Não é? Exatamente. Bom, Exatamente. chegamos ao fim do século passado XIX, né? Ao fim, e começou a existir uma ideologia que nós conhecemos como ideologia marxista. E aqui vou buscar o nome de uma determinada pessoa que é Simone de Beauvoir, que veio elucidar, não, o homem e a mulher não é por causa do corpo, nem por causa do pensamento e da emoção, que são distintos, eles são iguais. São iguais numa coisa, não é por aí que a gente vai, vamos para o lado da liberdade. Da nossa liberdade, porque o homem, de facto, é um animal racional, e a racionalidade trouxe-nos a liberdade. Então temos que ser identificados pela liberdade. Ora, se é pela liberdade, não há homem e mulher, ou melhor, há homem e mulher, mas que há um único ser humano. A identidade, ser humano. Isto veio trazer complicações. E vocês pensem um bocadinho no que foi meados do século XX. A mulher começou a imitar o homem, para ser como o homem, fumando.
usando calças. Agora, a mulher usar calças é a coisa mais natural do mundo. Se calhar até usa mais as calças que os homens. Não, falando cá para a nossa banda. Do fumar ou não fumar, isto é, dos defeitos, entre aspas, defeitos masculinos, as mulheres, para mostrarem que são iguais aos homens, iguais, é tal igualdade. Começaram por ir buscar os defeitos femininos. O feminismo começou por aí. E a Simone de Beauvoir tem a ver um bocadinho com isso também. Mas, sobretudo, tem a ver depois, pelos anos 60, os americanos. E a partir dos americanos, não é? Daquela gente que se juntava, eles e elas, faziam aquelas pândegas todas e tal. Pronto. A gente sabe o que é que isto quer dizer, que depois veio a dar o que nós temos agora de eles podem ser elas, elas podem ser eles. Que grande confusão. Não, mas é para vocês verem como é que estas coisas Sim. evoluíram. E agora, a personalidade, Exatamente. quando a gente anda à procura da personalidade, vai encontrá-la onde e em quem? Vamos lá ver. No masculino e no feminino? No masocarcionatus? Na capacidade mental? No músculo? Eu não sei, mas enfim, se calhar continua a haver essas diferenças. Mas a diferença na igualdade, a ponto de que eles podem ser elas e elas podem ser eles, quer dizer, perdeu-se um conjunto de elementos que nos podiam dizer assim, nós realmente não somos diferentes, nós somos complementares. Exato. Quer dizer, foi-se de um extremo ao outro. Exato. E não se ficou no equilíbrio. E nós neste momento o que é que somos? O que é que temos? Onde é que está a personalidade do homem, da mulher, isto é, do ser humano? Qual é a sua personalidade? É que nós andamos aos papéis. E toda a gente discute, toda a gente tem opiniões e depois vêm os influencers E falam e um influencer, qualquer coisa. e um influencer, quanto pior for, mais influência. Exatamente. Mais. Andamos por imitação. Eu é das coisas que acho piada. A gente tem um jogador que tem sido o maior do mundo e o melhor do mundo e melhor de outras coisas. Pronto. Por exemplo, se a gente olha para a personalidade dele, nas pernas, e nos pés, e nas botas, e na bola, isto realmente é o melhor do mundo. Ora, vamos para a moral e a gente o que é que diz? Ele é casado, tem 4 ou 5 filhos, como é que é isso? Por exemplo. Bom, agora vamos deixar isso aí. E começamos a pensar. Quem são os nossos influencers? Mas o Cristiano Ronaldo tem milhões de seguidores. Mas vamos aí para outros, que depois vimos a saber o que é que eles são na vida. Nem trabalhar trabalham. Não são nada. Cristiano Ronaldo ao menos honra. Mas influenciador, e que maravilha. E eu pergunto-me, isso significa ser uma pessoa com personalidade? Está a comunicar personalidade a alguém? O que é isso de personalidade hoje em dia? Será de facto uns mandarem mais que outros, terem mais poder que outros? Se isso é personalidade, então eu digo que eu não mando nada. Não tem personalidade nenhuma. Não, mas eu estou a usar as coisas, também estou nos extremos, não é? Claro. Mas os extremos às vezes ajudam-nos a perceber o equilíbrio. E vocês, como gostam dos equilíbrios, digam lá uma coisa. O que é que significa hoje em dia, depois daquilo que eu disse, haver personalidade? Onde é que está a nossa identidade? Exatamente. O que é que somos nós? Porque personalidade deriva de persona. Persona é pessoa. Exato. Onde é que está a nossa pessoalidade? Digo agora assim à portuguesa. Onde está a nossa pessoalidade? O que é que nós somos uns? Porque temos que ser diferentes uns dos outros. Por muito que queiramos ser iguais, há pormenores para a igualdade. E a política vai buscar isso. Os direitos humanos também. A dignidade também. Mas cada um é como cada qual, eu digo aqui no texto. Nós somos únicos, nós não somos iguais. Cada um Exatamente. é como cada qual, e cada qual tem as suas qualidades. Pronto, quer queira, quer não. Deve pensar por si, como bem diz no texto, não é? Exatamente. E ter convicção firme, coerência de ideais e coragem para não seguir a opinião dominante. Ora, aí está. Personalidade. Agora, a gente com as situações que tem, daquilo a que me referi, como é que isto foi considerado o homem e a mulher, até que chegou-se agora à unidade, quer dizer, não percebe que unidade é esta? Não é que se eu quisesse ser um bocadinho assim maldoso na linguagem, eu chamava uns nomesitos a isso. Mas não quero dizer. Mas as pessoas já estão a pensar. Claro, pensem à vontade. Mas é verdade isto. Onde é que está a personalidade? Exato. É só porque há umas cores de arco-íris aí, numas bandeiras, para dizer alguma coisa especial? Não. Se é por aí, vou ali e já venho.
personalidade perfeita. Sim, É alcançar a independência exterior perfeita, não vivendo dependente do que o rodeia, nem se deixando levar pelo exterior frívolo, vulgar e leviano, nem sujeito a opiniões, respeitos humanos e falsos compromissos. Pelo contrário, deve ter as suas convicções interiores bem aferidas e certas para ter uma unidade ideal de constância e de ação a orientar a própria vida. epá, como é que eu já tinha escrito isso? A pessoa estava inspirada. Estava inspirado. Eu estava. Mas seja como for, já cá tinha essa resposta, que é a personalidade autêntica. Não é estas igualdades das pessoas, nem estas manias de quanto mais burro melhor para poder ensinar aos outros. Claro, ouça, mas infelizmente é verdade isso. E esta história que vocês aí dizem, e muito bem, destes meios de comunicação social, destas redes sociais, destes telemóveis, destas coisas assim. Eu estou a referir-me às peças, agora vocês vejam, ou que lá está escrito, não é? Ou que aparece como uns mini filmes, mas, senhores, e quando a gente vai atrás disso, julgando com isso que estamos a criar a nossa personalidade e a ajudar a criar o nosso caráter. Ai, madre minha, por isso é que ela tinha razão quando disse que os professores não têm que educar para a personalidade. Têm que educar, sim, para a cidadania e também para o conhecimento. Exatamente. Agora, para a personalidade, ela dizia muito bem, Uhum. em casa. Exatamente. Quando se diz em casa, diz os responsáveis, que são os familiares. Para isso é que a família é anterior à própria sociedade civil. Então, se é assim que funciona. Agora, é preciso que a própria família tenha coragem. Tenha coragem. E nisto temos que mostrar, como era há uns anos, porque perdeu-se isso por completo, mostrar que há alguma coisa que, não sendo dos livros, é da vivência, é da cultura de cada um e é de valores recebidos dos nossos ancestrais. Eu volto a dizer, valores recebidos dos nossos ancestrais. Eu lembro-me que quando era miúdo aprendia muita coisa e não era assim só que os meus pais me deixassem fazer o que eu queria, porque eu não nasci ensinado. Mas eles ensinavam-me que era desta maneira, daquela e daquela. E quando eu não cumpria, eles arregalavam-me os olhos e às vezes também tiravam o pó à roupa. E eu que estava Faz por- falta às eu que vezes estava um pouco por de dentro. pé. Não, mas Muito é pó, verdade, né? é verdade. Simplesmente nós agora temos leis, não é legitimidade, é legalidade, que proíbem que os pais Sacudam as moscas. sacudam as moscas. Sim, Não, mas exato. dizendo isto a brincar, a gente está a dizer uma verdade muito séria e muito certa. Então não é? Uhum. Claro. Personalidade. Sim, acho Pois. que o mais importante é o que diz aqui. Características como reflexão, autoconhecimento, individualidade e permanência da identidade formam a base da personalidade, não é? Portanto, eu acho que os pais devem, sobretudo, ajudar aquele ser a refletir sobre si próprio, a autoconhecer-se, né? A descobrir a sua individualidade, a descobrir as suas capacidades, também a descobrir as suas limitações. Claro. Uhum. Isso é das E, coisas mais e importantes. quando é assim que eu tenho a imagem das birras, né? Dos pequenitos, assim, um pouco como meu avô, lembro-me que ele dizia: hoje vou cortar os rebentes das oliveiras. Eu disse: mas porquê, avô? Porque tiram a força à árvore. Exato. E é verdade. E portanto, ao fim e ao cabo, as birras, isso é um pouco ali, aquela personalidade está-se a formar, não é? E vai tendo assim ali aqueles rebentes, assim, um bocado fora da caixa, ou por influência daqui ou dali, mas eu acho que, pelo menos é assim que é, cara, a atitude correta dos pais que amam os seus filhos e que era o melhor para eles é: olha, não é por aí, não é? Se fores por aí, vais-te magoar. Claro. Às vezes também é deixá-lo ir por ali, Pelas vezes, Ela olha, tem- vês? Sim. colocar-lhe o aviso, não é? Como é Mas óbvio, uma não é? coisa é certa. E depois também estar lá para o levantar e para ajudar a levantá-lo, mas Estás a dizer uma coisa muito certa, que a personalidade, eu agora vou dizer isto em termos de datas. A personalidade não é uma coisa que se adquire a partir dos 20 anos. não, claro. Não, ele é construído, não é? Sim, é construído, E não é logo pequenino. Exatamente. Por isso é que Claro. a tal obrigatoriedade dos
ancestrais, numa cultura. Exatamente. E a cultura portuguesa até tem características muito boas Sim. para isso. Porque é assente em determinados valores que toda Uhum. a gente reconhece como valores. E agora vou usar o adjetivo, valores éticos e até valores morais. E isso ajuda a criar e a fazer que alguém ganhe personalidade. Mas não é a partir dos Exatamente. 20 anos. Não. Isso é tarde. Não, não. Isso é Exatamente. Acho que é um tarde. pouco isso. É ir É, ajudando é. aquele ser a descobrir-se, E a a descobrir. autoconhecer-se e a desenvolver o melhor que tem na sua personalidade, a moldar, a limar aquelas arestas dali que não são, porque todos as temos, não é? E a conhecer-se e a conhecer que também tem limites, portanto, que não pode ser o rei da cantareira, como dizia aqui no texto. Porque não, né? E aprender a respeitar os outros e que a sua personalidade convive e deve conviver com outras personalidades e, portanto, e só o desenvolvimento harmonioso entre todos é que também faz evoluir para bem de todos o mundo. Bem, sim, Senhor senhor. Corno, para Não, terminar, não, sim. agora podem ser vocês a Sim, terminar, sim. que eu tenho falado muito. Queres terminar? Terminamos assim. Queres terminar? Continuando a motivar, não é? Exatamente. A motivar. Como o Pedro dizia, Sim. educar a criança, né? Às vezes também deixá-la fazer alguma coisinha para ela perceber que realmente quando ela desobedece acontece, tem uma consequência, mas estar lá para apoiar. Achei bonito isso. Sim. Não é? Acho que muitas vezes é isso, ao longo da infância, da juventude, muitas vezes quando os jovens erram, a gente tem tendência a querer virar as costas. Não é isso. Nós temos que os apoiar e dizer, olha, erraste, não é? A atitude foi errada, mas a pessoa em si ela tem o seu valor. A pessoa não deixou de ter o valor, ela simplesmente errou, não é? Então há sempre tempo de recomeçar e de voltar a buscar essa personalidade fincada, baseada também naquilo que são os valores, não é? Eu até digo para as mulheres aí, olha, um bom modelo para nós é a Virgem Maria, Sim, sim. de personalidade, de mulher que ficou de pé diante dos sofrimentos, diante das dificuldades. Está aí uma pessoa que nós podemos seguir, né? E mais do que tudo aquilo que dizem, né? À volta da mulher, Uhum. vamos ficar com aquilo que é verdade, não é? E o resto realmente nem merece os nossos comentários. Exatamente. Vá lá, e como mulher, ela como está a defender-se. Claro, Estou a e muito defender. Está a bem. defender-se. E muito bem. É, porque esta mulher é mulher, não é semi. Sou mulher, graças a Deus, com muito prazer. Senhor Cónigo e Maria do Rosário, assim que nos viu, muito obrigado. Esperamos que este reflexo ajude também a refletir sobre o que é a personalidade, a sua personalidade, e que seja também útil. Voltamos a marcar encontro no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.